Você pode levantar as suas mãos e cantar essa verdade. A sua prosperidade começa quando você começa a reconhecer a presença de Deus. Quando você começa a reconhecer quem Ele é em você, o que Ele é para você. A nossa prosperidade começa quando nós reconhecemos Ele em nossa vida. Levanta as suas mãos e começa a declarar essa verdade. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Meu prazer é te adorar. Oh, aleluia, Pai. Nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Nós queremos te agradecer por sua bondade, por você ser a nossa fonte de suprimento. Como é bom saber que não é a força do nosso braço que traz o suprimento para nós. Como é bom saber da verdade, Pai, que não é na nossa força que as coisas acontecem, mas é pelo seu Espírito que as coisas acontecem. Que verdade gloriosa saber que nós podemos confiar em você, porque aonde nós estamos, você está, e aonde você está, nós estamos. Oh, aleluia! Que revelação gloriosa! Que você nos seja assentar à sua direita, nos lugares celestiais, aonde existe a fonte de provisão, que é o Senhor. Oh, aleluia! Oh, você pode levantar as suas mãos. Oh, Pai. Como é bom te agradecer pelo que você é e faz. Como é bom reconhecer que a prosperidade que nós desfrutamos, ela parte de você. Não é do nosso trabalho, não é do nosso patrão, não é da empresa que nós trabalhamos, mas unicamente de você, Pai. Oh, como é bom saber dessa verdade. Nós reconhecemos que você é a nossa força. Nós reconhecemos que você é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque você fez uma aliança de amor conosco por meio de Cristo Jesus, ao qual está disponível para cada um de nós tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você pode realizar. Você nos capacita para realizar. Eu te dou graças, Pai, pelo seu imenso amor. Oh, obrigado por tão grande amor, porque você não só nos salvou, mas você manifesta a salvação diariamente para cada um de nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você é tão bom, Pai. Você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão bom. Isso faz parte da sua natureza. Isso faz parte de você. Isso está totalmente ligado a você. Bondade, 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 Pai. Você é bom. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Independente dos seus erros, Ele é bom. Independente dos seus pecados de outrora, Ele continua sendo bom, te amando. Ele continua sendo a sua fonte. Independente dos seus erros do passado, não tem problema. Deus depende do agora, do meio do seu coração. Ele continua sendo bom, e o desejo dele é manifestar a sua bondade. Oh, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Glória. Você pode sentar um pouco. Vou te dar algumas bases nessa noite. Obrigado, louvor. Oh, se Deus permitir, eu vou precisar de vocês. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Isaías, capítulo 51. Oh, aleluia. Não sei se você viu o cartaz, mas o tema de hoje à noite, nós estamos em uma quinta profética, mas o tema é sobre prosperidade. Amém? Quem sabe que prosperidade é uma profecia de Deus para mim e para você? Que já se cumpriu em Cristo Jesus. Se cumpriu, o nosso papel, a nossa responsabilidade
Se cumpriu em Jesus, é querendo te perguntar se você tem convicção dessa verdade. Se cumprir em Jesus, a nossa responsabilidade ou o nosso direito, que sabe que a herança não se conquista. Que sabe que a herança não se conquista. Eu conquistei uma herança. Não! A herança, na verdade, se adquire por direito. É um direito meu e seu desfrutar daquilo que Deus fez por meio de Jesus. Nós estamos em aliança com Deus por causa da aliança que Deus fez com Jesus. E porque nós estamos em Cristo, desfrutamos dos direitos, privilégios e também das responsabilidades da aliança que nós temos em Cristo. Amém, gente? Mas Isaías capítulo 51, versículo 1 diz assim: Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão. Diga assim para o seu irmão: irmão, olha para Abraão. É um bom exemplo para se viver, não é verdade? Eu sei que o contexto aqui, Deus está falando para o povo de Israel. Mas o que Deus está dizendo aqui, eu queria que você pegasse o que Ele está querendo dizer em relação ao Éden aqui. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único quando eu o chamei. E o abençoei. Hoje à noite nós vamos falar sobre a causa da nossa prosperidade. Ou o que causa a nossa prosperidade. Prosperidade é a vontade de Deus, é algo bíblico. Mas nós vamos discorrer aqui, eu vou procurar seguir aquilo que o Espírito vai trazer para essa noite. Eu vou te dar algumas bases, mas existe uma causa da nossa prosperidade. A Bíblia está dizendo que Deus abençoou Abraão e Sara. Diz assim: o abençoei e o multipliquei. Estou gritando muito para você, gente, está incomodando? Está tranquilo, macho? Se estiver incomodando, eu baixo mais um pouquinho a voz. Então, a Bíblia está dizendo que Deus abençoou Abraão e Sara e multiplicou. Vou te dar o primeiro significado dessa palavra aqui, multiplicou: grandeza. Tornou ele grande extraordinariamente. Aí deixa eu quebrar um biscoito a partir daqui nessa noite logo. Às vezes, por uma questão de falta de consciência, ou falta, na verdade, de convicção, ou às vezes querendo passar uma mensagem de humildade, a gente fala algo de um versículo que ele está destinado para o ministério de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse hoje com a cabeça que você tem, com um corpo de bebê, era algo normal ou estranho? Estranho, né, gente? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com um corpo de bebê, assim que eu nasci, era um monstro. Não tem como a cabeça crescer e o corpo permanecer pequeno. O propósito de Deus é fazer a cabeça se expandir por meio do corpo, por meio de mim e de você. Porque da mesma maneira que Deus tornou Abraão grande extraordinariamente e o enriqueceu, essa é a vontade de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, no ministério, na família, nas finanças. Porque a partir do momento que eu e você nós nos tornamos grandes, há um detalhe: existe uma diferença de avançar, crescer e deixar a soberba entrar no coração. Mas se eu permaneço com o coração humilde e simples diante de Deus, não tem nenhum problema. A vontade de Deus é me engrandecer e te engrandecer. Ele está dizendo aqui: olha para Abraão. Se você analisar e se você estudar a história de Abraão, Deus tornou Abraão grande. Porque quando Abraão se tornou grande, a vontade de Deus foi estabelecida, manifesta, e ele que recebeu a glória. Então, aquilo que diz respeito ao ministério, com a vontade de Deus, grande.
Aquilo que diz respeito a finanças, com a vontade de Deus, grande. Aquilo que diz respeito a família, grande. Aquilo que diz respeito a dinheiro, muito dinheiro. Ou você já viu alguém precisando de dinheiro e dá glória a Deus? Você já viu alguém na miséria e glorificando a Deus? Você já viu alguém enfermo e dizendo, eita, como que doença boa, eita, como é bom. Você já viu alguém sem dinheiro no banco, precisando de dinheiro para pagar a conta, dizendo, glória a Deus, porque eu não tenho dinheiro. Não, eu e você nós damos glória a Deus quando chega o dinheiro. Eu e você damos glória a Deus quando as contas são pagas, quando a vida é abundante e é manifesta. Então nós precisamos compreender que importa que ele cresça, que eu diminua, é para o ministério de João. Não tem nada a ver hoje na nova aliança. Tem a ver, sim, quando nós falamos e na verdade crescemos e deixamos a motivação certa continuar no nosso coração, que é a humildade. João revela o que é ali? Reconhecimento do ministério de Jesus e que o ministério dele estava encerrando. Ei, o seu ministério está encerrando? Seu ministério continua no Senhor. Então ali era um momento que João estava vendo o ministério dele encerrando e o ministério de Jesus entrando em ascensão. Mas sabe qual é o desejo de Deus agora? É que o ministério que Ele nos confiou na nova aliança possa ascender de uma maneira grandiosa. Porque quando cresce, o reino de Deus se expande. Voltando para cá, versículo 3 diz, porque o Senhor tem piedade de Sião. Versículo 3, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Eu acho que você, quando leu a Bíblia, creio que sim, entendeu que existia um jardim, e no meio do jardim tinha o Éden. O Éden não era o jardim, entende? Tinha o Éden, que era um local que significa a palavra Éden, prazer, refrigério, lugar onde a manifestação de Deus era contínua. Então, quando Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, Deus está expressando uma vontade aqui. Voltando para o princípio lá daquilo que Ele criou, para o plano original dEle. Qual é a vontade de Deus? Quando criou Adão e Eva, era que Adão e Eva não desobedecessem a Ele e aquilo que tinha no Éden fosse expandido. O que tinha disponível, a vida de Deus. Entende? A vida de Deus, os recursos que Deus, na verdade, criou. Essa era a vontade de Deus, que fosse expandido, crescesse ao ponto de influenciar toda a terra. Vamos ver se é isso que está dizendo aqui. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Então, qual era o propósito de Deus? Sempre foi o mesmo propósito. Sempre. Antes do pecado, quando o homem pecou, ele continuou com o mesmo propósito. Qual o propósito? Expandir o Éden. Local de prazer, de provisão, da presença manifesta dele, de comunhão. Aí onde é que está o Éden agora? No meu e no teu coração. O Éden, esse local de prazer, de provisão, é nosso coração. Se você nasceu de novo. Agora, vai comigo para... Oh, aleluia. Gálatas capítulo 3. Quero dizer que eu só estou empolgado com a palavra, viu, gente? Fica tranquilo, está tudo bem. Oh, aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. É daqui que parte a causa. É desse contexto que parte a causa, ou é a causa da nossa prosperidade. Prosperidade não começa com dinheiro. Prosperidade, na verdade, proporciona a manifestação das riquezas naturais. Mas não começa com riquezas naturais. Não começa com bens materiais. Prosperidade, na verdade, manifesta, atrai ou torna legal Deus manifestar as suas riquezas naturais para nós.
Mas não começa com dinheiro. Se uma pessoa pensa que é próspera porque tem dinheiro, ela está enganada. Ela é pobre e não sabe. Ela é miserável e não sabe. É isso que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ei, você tem um pai. Sei que você tem um pai que é Deus, mas quando aquilo que diz respeito à fé, Abraão é o nosso pai na fé. Sabei, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, preste atenção que tem aí nesse versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, diga, está falando comigo. Você não é mais gentil, uma vez que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu de novo, você hoje é igreja. Deus pegou os judeus e pegou os gentios e tornou em um povo chamado igreja, a qual é o corpo da cabeça que é Cristo. E nos tornou um com Ele. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, está assim na sua Bíblia, pré-anunciou. Está assim? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E o que é o Evangelho? A Bíblia vai relatar. Em ti serão abençoados. Não é uma questão de ter bênção. É uma questão de ser abençoado. Quando eu tenho consciência do que eu sou, todas as outras coisas, ou todas as áreas da minha vida, elas são mudadas. Porque não é aquilo que eu estou correndo atrás para ter. O fato de eu ser abençoado, o que eu preciso vem. A Bíblia está dizendo que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E o Evangelho se resume em uma coisa: em ti serão abençoadas todas. Você está incluso nisso? Eu estou incluso nisso. Aqui é. Em ti, para você que está em casa aí. A Bíblia está dizendo que você é abençoado em Abraão. Não é que você vai ter bênção, gente. O grande problema é que às vezes a gente não renova a mente pela palavra e não consegue compreender ou ter convicção do que Deus nos tornou em Jesus. Não é que Ele nos tornou na nossa força. Não é que Ele nos tornou por meio de uma universidade. Não é que Ele nos tornou por meio de estudos naturais. Tudo é válido. Não é que Ele nos tornou por meio de uma formação. Sabe que uma pessoa que nasce de novo, uma vez que ela nasceu de novo, se ela não tem consciência que ela é abençoada, provavelmente ela pode viver uma vida miserável, mesmo tendo estudo, mesmo sendo formada. Eu não estou desfazendo, nem desvalorizando uma formação natural. Mas eu quero que você compreenda nessa noite que você é uma questão de ser, não é uma questão de ter. Porque o ser, ele vai atrair o ter. Precisamos entender que precisamos renovar nossa mente pela palavra. Não sei você, mas eu conheço pessoas que passam o dia todo, quase todo, orando e vivem uma vida miserável. Com isso não estou desvalorizando a oração, mas eu estou querendo te dizer que palavra e oração precisam andar juntos. Porque você pode passar o dia todo orando, mas se não pensar igual a Deus, você não desfruta do que Deus tem para você. Posso passar o dia todo orando, jejuando, mas se eu não tiver a minha mente pensando como Deus pensa, eu não vou desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então é oração e palavra. Palavra, oração. São as duas coisas que atraem a manifestação da vontade de Deus para mim e para você. Oh, aleluia, estou só empolgado, gente. Não estou com raiva de ninguém. Se eu tiver com raiva aqui nessa noite, estou com raiva do diabo.
deixa para a gente falar mais na frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode voltar para cá? Gálatas capítulo 3. Em ti serão abençoados. Deixa eu te dar o significado dessa palavra abençoados. Por isso que é a causa da nossa prosperidade. Primeiro significado dela no original: fazer prosperar. Segundo, tornar feliz. Terceiro, conferir bênçãos. O que é conferir? Verificar se está igual com o original. Quarto, favorecido por Deus. E você entende que você é favorecido por Deus? Você tem consciência dessa verdade? Pisca os olhos aí. Foi nessa mesma intensidade de tempo que você nasceu de novo e você se tornou abençoado. Foi nessa mesma intensidade de tempo que você decidiu aceitar Jesus, nasceu de novo e se tornou favorecido por Deus. Ah não, mas aquilo que eu fiz lá em 1900 lá vai qualquer, não tem problema, ficou para trás. Ah, mas é porque eu não tenho estudo. Deus não depende do teu estudo natural para te fazer prosperar, querido. Oh, aleluia. Abençoado. Aqui está ou se resume o propósito do Evangelho: tornar as pessoas conhecidas, que elas não precisam viver buscando por aí bênçãos momentâneas, porque a vontade de Deus é que elas se tornem uma bênção para abençoar pessoas. Versículo 9: de modo que os que são da fé são abençoados com um crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Quer viver pela lei? Sabe que tem uma maldição aguardando para quem quer viver pela lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Quando é que uma pessoa se torna maldita? Aqui está revelando o propósito da lei. Qual foi o propósito que Deus deu à lei? Foi para revelar para o homem que ele precisava de alguém para fazer algo por ele que ele não podia fazer. Esse é o propósito da lei: mostrar para a humanidade que ela precisava de um Salvador, e que na sua própria força ninguém conseguia praticar o que estava na lei. Por isso que vivia debaixo de maldição. Por isso que a letra mata. 2 Coríntios capítulo 3, eu não quero ofender ninguém, eu só quero jogar luz no teu entendimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse contexto aí, não é querendo dizer que a palavra mata não, gente. Eu relutei muito para não falar isso aqui. Mas a melhor coisa que eu posso fazer por você é te falar a verdade. A letra ali está falando justamente da lei, lei mosaica. Que na verdade o povo, por não conseguir cumprir a lei, eles morriam espiritualmente, ou viviam em morte espiritual. Por isso que está dizendo que o ministério, você lê, continua lendo, está falando do ministério do Espírito. Qual é o propósito do ministério do Espírito? Promover vida. Deixa eu te dar alguns versículos aqui sobre esse contexto. Sobre esse contexto que eu estou falando para você. A Bíblia diz em Isaías 55, 10 que a palavra faz o que dá prazer a Deus. Você acha que morte dá prazer a Deus? 1 Reis 17, 24 fala que a palavra de Deus na boca de Elias é verdade, porque deu vida ao menino. Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe eras mortal. Salmo 119, 9 diz: a maneira do jovem guardar puro é por meio da palavra. Salmo 119, 105 diz: a palavra é lâmpada para os pés, para os meus pés e para os teus pés, e luz para o nosso caminho.
João 6,63 diz que a palavra é espírito e vida. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como alguém pode ser liberto de algo que está promovendo morte para ela? João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Lucas 8,11 diz que a palavra é a semente de Deus. Tiago 1,21 ao 25 diz que é por meio da prática da palavra que nós prosperamos. 1 Pedro 1,23 diz que fomos regenerados mediante a semente incorruptível da palavra de Deus. Estou te dando bases bíblicas para poder você entender que ali está falando da lei. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe uma promessa de Deus, na verdade cumprida em Cristo, para mim e para você desfrutar. Que não depende de praticar a lei, depende da fé no que Jesus fez. Continua, versículo 11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, diga, está falando comigo, viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Era justamente porque aqui nesse contexto nós precisamos entender que Cristo tratou com a causa e com o efeito. Não só foi com efeito, mas ele tratou com a causa, gente. E é isso que nós precisamos ter consciência. Não somos mais malditos, somos abençoados por Deus. Causa. O que é que causava a morte para o povo judeu? Tinha a lei que Deus estabeleceu para revelar que na sua própria força eles não tinham condição de salvar a sua própria vida. Foi o propósito, foi esse. E tinha a lei, e por eles, por ter uma natureza de maldição, eles não conseguiam praticar o que estava na lei, causa. Por isso que desfrutavam o quê? De morte. Separação de Deus, falta, pobreza. Olha lá o que tem na lei: miséria, doenças, câncer. O que você imaginar de ruim tem lá na lei. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para ficar bem claro. O fato de eu te informar que houve uma tragédia ali, é só um exemplo, viu, gente? Não repreende não, em nome de Jesus, que é só um exemplo. Se tiver uma tragédia ali, eu te informar, fulano de tal teve uma tragédia em tal lugar, significa que foi eu que promovi? Ou significa que sou eu que estou promovendo? Não. O que é que Deus faz com a palavra? Ou quando chega para Abraão dizendo que tinha uma árvore no jardim, e ele poderia comer de todas as árvores, poderia na verdade ter prazer em tudo que Deus tinha criado. E quando chega para ele diz: olha, tem uma árvore no meio do jardim, que se você comer dela você vai morrer. E você sabe já a história. O que aconteceu? Adão morreu, por isso que o pecado e a maldição entrou no mundo. Agora, o fato de Deus trazer a informação para Adão que tinha aquela árvore, é bem verdade que de fato foi Deus que colocou. Isso é verdade, eu concordo com você. Agora, qual o propósito? Deus nunca vai te dar algo fora do amor. Deus nunca vai te dar algo fora do amor. Qual o propósito da árvore? Era que Adão tivesse escolha, porque uma vez que eu forço alguém me amar, não é amor. Se Adão não tivesse escolha de amar a Deus, como é que era a manifestação de amor por Deus? Obediência. Se Adão não tivesse escolha de amar a Deus, não era amor. Era inquisição, era obrigação. Entende? Agora, o fato de Deus relatar para Adão que se ele comesse daquilo ali, ele iria na verdade cair em morte, não significa que Deus iria provocar o que Adão teve, gente. Deus simplesmente estava trazendo a informação, jogando luz no entendimento de Adão. Agora, como você sabe, Adão pecou, desobedeceu a Deus e na verdade a influência de maldição passou para toda a humanidade, não é verdade? Agora, só revisando algumas coisas. O que é que Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26?
criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou. E Deus os abençoou e lhe disse. Volta comigo em Gênesis capítulo 1, 28. Deixa eu só te dizer aqui significados do que Deus disse. Aí isso aqui vai concordar do que eu estava falando para você sobre grandeza. E Deus os abençoou e lhes disse. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Eu te dar o significado da palavra fecundos. Frutífero. Fazer dar fruto. Mostrar-se com fruto. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Multiplicai-vos. Deixa eu te dar o significado da palavra multiplicai-vos. Tornar-se grande. Ser ou vir a ser muitos. Tornar-se muitos, numerosos. Multiplicar. Tornar-se grande. Alargar, aumentar. Tem alguma coisa pequena aqui? Você pode pensar o nível mais alto que você pensar naquilo que diz respeito à vontade de Deus para a tua vida sobre grandeza. Nunca vai alcançar o nível de Deus. Porque você recebe algo grande aqui, no mesmo momento que você recebe o pensamento de Deus a teu respeito, já receber algo superior. Está lá em Efésios, que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é segundo a nossa força, é segundo o seu poder que opera em nós. E esse poder é o próprio Espírito Santo, que é a própria bênção de Deus para mim e para você. Gálatas capítulo 3, vai lá comigo, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio em maldição em nosso lugar. Causa. Diga, causa. Causa. Ele estava tratando com a causa. O que é que promovia? Morte, miséria, pobreza, maldição. Diga, natureza do pecado. O que é que ele fez? Absorveu a natureza do pecado para que eu e você pudéssemos ter a sua própria natureza. Causa. Causa. Ele tratou, a primeira coisa foi causa. Agora veja o efeito. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está lá em Deuteronômio 21, 22. Qual foi o propósito de Deus de Jesus ter sido pendurado no madeiro? Qual foi o propósito? O efeito. Ele tratou com a causa e agora ele vai revelar o efeito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ei, você é capacitado para prosperar. Você já é capacitado por Deus para não viver em miséria. Você já é capacitado por Deus para não viver em pobreza. Lê a Bíblia a respeito de Abraão. Lê Gênesis capítulo 12 e por diante para você ver o que Abraão desfrutou, gente. Deus chega para Abraão, como eu falei para você, Adão pecou. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala uma promessa. Que iria enviar o descendente da mulher para pisar na cabeça do diabo, que é a serpente. Só se tira o poder ou o efeito da serpente, ou a eficácia que a serpente tem, pisando na cabeça ou danificando na cabeça. E Deus diz, olha, por meio do descendente da mulher, ele vai pisar na tua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Foi o que aconteceu com o Senhor, gente. Qual o propósito? Ele chega para Abraão e diz, olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Deus só pensa grande, gente. Se você pensar pequeno, você vai estar pensando contra Deus. Biblicamente falando, se nós pensarmos pequeno, nós vamos estar pensando contra Deus. Deus pensa grande. Talvez você possa analisar esse projeto e dizer, é muito grande, aí na cabeça de Deus é pequeno.
Não deixa a cultura que você nasceu ou que você viveu influenciar aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você pode ter nascido numa família pobre, é verdade. Não despreze e continua honrando a sua família. Mas renova a tua mente pela palavra, para que você possa entender que você faz parte de uma nova família. E para que você possa desfrutar de tudo aquilo que já está provido para a família que você faz parte. Minha infância foi aqui no Tambor, e eu não desprezo isso. Fui servente de pedreiro, fui servente de pintor. Está aqui Everton, que quando cheguei de uma viagem que eu fui, me contratou para pintar 5 casas. Mas eu não deixei, e não estou desprezando nenhuma profissão. O que eu estou querendo te dizer é que Deus sempre tem níveis maiores para você. Me formei em escola pública todos os anos da minha vida. Nunca fui reprovado. O que eu tenho hoje, o que eu desfruto hoje, ainda não é o que eu desfrutarei. Isso alegra você? Alegra ou te causa inveja? Creio que te alegra. Agora deixa eu dizer algo para você. Não é na minha força. Não é na minha sabedoria humana. Não é naquilo que eu aprendi humanamente falando. É por meio dele. É por causa dele. É por causa daquilo que ele conquistou para mim. É por causa do que ele me tornou. Não tem nada a ver comigo. Eu simplesmente só aceito e desfruto. Você entende a importância de renovar a mente pela palavra? Quando Deus, na verdade, Ele lhe deu com a causa, Ele paralisou o poder do diabo contra a tua vida e contra a minha vida. E deu, na verdade, legalidade para mim e você prosperar da maneira correta. O que é prosperidade? Qual o significado de prosperidade? Passar bem em todas as coisas. Ou, na verdade, se dar bem ou ter sucesso em todas as coisas. Abre comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Oh, aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? Deixa eu dizer algo para você. Não tem Maria de Nazaré, que foi mãe de Jesus. Sabe quando é que ela foi que se tornou bendita entre as mulheres? Não foi o tempo que ela viveu antes de carregar Jesus na barriga, não. Lê lá, Lucas capítulo 1, você não abre aqui não, mas lê em casa. Lucas capítulo 1, versículo 41. Diz que quando ela vai ao encontro da casa de Isabel, possuída pelo Espírito, olha para Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque Maria estava carregando aquele que iria ser o cumprimento da promessa, ao qual eu e você nós carregamos. Antes disso, Maria não era bendita. Sabe qual é o significado de bendita? Abençoada. Por que ela era abençoada? Porque ela estava carregando aquele que iria promover a bênção da promessa para nós. Pode ler lá Lucas 41, versículo 42. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai. Bendito, está ligado ao ser. Deus não tem bênção. Deus, Ele é a própria bênção. E pelo fato dele ser a própria bênção, Ele manifesta o que Ele quer de bom. Ele produz o que Ele quer de bom. Ele manifesta o que Ele quer de bom. Se você entender essa palavra hoje à noite, eu creio que a tua vida não será mais a mesma. Eu não estou na plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida, mas sei que eu vou chegar. Porque eu não deixarei, mas a minha mente está corrompida com pensamentos pequenos que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a minha vida, nem para a tua vida. Se alguém chegar para mim com pensamento pequeno, não vou reprimir, não vou na verdade descartar, eu vou na verdade só dizer assim: isso não é o que Deus tem para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai, natureza de Deus, natureza do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, outra versão diz, que nos tem, passado, presente ou futuro, presente.
Agora, outras versões diz que nos está relacionado ao que ele nos tornou. Que nos tornou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Percebe que na tua Bíblia aí está com toda sorte de bênção no singular. Está falando de um pacote que está incluso em uma bênção, ao qual você já tem. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como Ele nos elegeu, ou nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça. Qual o propósito de ser abençoado? Qual é o propósito de ser abençoado? Para o louvor da glória de Deus. Não é para me dar glória, não é para mostrar o que eu tenho ou o que eu sou para as pessoas, mas é para quando as pessoas veem o que eu tenho e o que eu sou, elas dizem assim: só podia ter sido Deus. Elas podem dizer assim: glória a Deus. Estou ministrando a Bíblia para você. Para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Ou seja, estamos de volta no Éden. O jardim agora habita no nosso coração. O que você precisa? Só desfruta do que você já é e tem. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, a sua boa vontade, que propuseram em Cristo. Ele simplesmente decidiu fazer por mim e por você o que Ele fez. Ah, mas você não conhece o que eu era, não tem problema, Deus te conhece, mas mesmo assim Ele decidiu fazer por você, eu tornar você quem te tornou abençoado. Agora eu queria que você prestasse atenção no versículo 10. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual foi a vontade de Deus? De fazer convergir, unir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, o quê? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você crê literalmente que Deus está falando aqui de terra? Ou Ele está falando do meio do teu coração, do meu e teu espírito? Eu creio que o que Deus está querendo dizer aqui é que em Jesus Ele unificou céu com o meu e com o teu coração. Sabe qual é a responsabilidade de Deus? Nos levar para o céu, para desfrutar de fato da plenitude dEle. Mas sabe qual é a nossa responsabilidade? Revelar Deus aqui na terra. Porque Ele tornou o meu coração, o teu coração com os céus. Agora, vamos para a oração do Pai Nosso. É uma oração que eu lembro sempre para mim e eu te aconselho a lembrar para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Parece um time de futebol, né? Mas não é não. Seja feita a sua vontade, assim na terra, ou aqui na terra, como é no céu, como é no céu, como é no céu, como é no céu, é no meu coração, é no teu coração. O que tem no céu, está disponível no céu, mas está disponível no nosso coração. E é a bênção de Deus que nos faz prosperar ao ponto de desfrutar dessas verdades. Vamos lembrar nossa memória aqui, no céu tem miséria? Não? Então não pode ter na minha vida e na tua vida, porque a vontade de Deus é que não tenha. No céu tem pobreza? Não? Então não pode acontecer comigo e com você, nós vivemos na pobreza, porque no céu não existe isso. Vou só te dar um exemplo. A Bíblia diz em Apocalipse
que a cidade que nos aguarda, Nova Jerusalém, ela tem rua de ouro cristalino, ouro em cristal, que não existe na terra. Ouro, onde os tijolos de ouro são cristais, transparentes. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que eu posso prosperar, riqueza pode ser manifesta na minha vida, mas elas não podem me dominar. Porque as riquezas, elas foram feitas para poder viver sobre o meu domínio. É só uma demonstração de Deus, que aquilo que talvez você deseje tanto. Você deseja ouro? Se você não deseja, você no final, eu queria conversar com você. Porque eu desejo ouro na minha vida. Olha aqui um ouro. O que é que Deus está querendo dizer? É que a nossa mentalidade precisa, na verdade, compreender Deus ao ponto de entender que coisas materiais são coisas sem valores, mas que nós precisamos delas para viverem. Dá para compreender essa verdade? Escassez tem no céu? Se não tem no céu, eu preciso crer e ter convicção ao ponto da bênção atrair vida abundante, que é o que Jesus veio fazer. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Qual a função de Jesus? Uma vez que eu estou nele, promover vida abundante. Ah, meu irmão, mas é porque eu estou no deserto. É no deserto que a bênção precisa se manifestar. Lembra de Davi? Quando chegou diante de Golias, ele disse: olha, Deus foi comigo com o urso e com o leão. O que é que está envolvido nisso aí? A bênção de Deus em manifestação. O poder de Deus em manifestação. No deserto, tirando Davi de uma situação que naturalmente falando não tinha como ser tirado. Deus tira o povo do Egito. A mentalidade do Egito prende o povo ao ponto deles viverem no deserto aquilo que Deus não tinha para eles. E se necessário for, Deus vai fazer aquilo que é ilógico para poder manifestar a bênção dele para você. E a bênção dele não está falando de um lugar. A bênção dele não está falando, na verdade, de coisas materiais. A bênção dele está falando da pessoa do Espírito Santo, que já habita dentro de mim e habita dentro de você. E é por meio dele que nós prosperamos e enriquecemos para toda generosidade. Está falando do Espírito Santo. A promessa feita a Abraão. Que pela fé nós agarramos a promessa e desfrutamos do que nós já somos e temos. Deixa eu te dar um testemunho rápido. Nessa pandemia, quem me conhece sabe, eu não sou muito de estar contando as coisas boas que acontecem na minha vida, mas eu vou contar. Costumo deixar as pessoas, na verdade, ver o que as coisas acontecem. Nessa pandemia, fechou salão. Eu trabalho atendendo salão de beleza. Bastante produto em estoque, graças a Deus pagos. Mas alguém chegou para mim e disse: nós investimos no colégio da minha sogra. E alguém chegou para mim e disse: e agora? Eu disse: e agora, crê em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E alguns viram alguns vídeos que eu fiz, nas redes sociais. E continuei fazendo meu devocional como faço, como é de costume meu. Simplesmente, eu entrei em contato com uma cliente minha, que ela é uma cabeleireira em Umbuzeiro, que eu atendo desde 2014, e ela faz parte da coordenação de saúde lá. E eu: Rosângela, e aí, o que é que você está precisando? Não, Edvan, não estou precisando de nada, eu tenho bastante. Agora deixa eu dizer algo para você. Você tem máscara? Ei, não precisa fazer força para as coisas chegar até você. Quando você tem convicção do que Deus te tornou, as coisas vão chegar para você. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas correm e nos alcançam. Você tem máscara? Eu digo: opa! Sabe que as ideias de Deus podem vir por meio de ímpios? Para me favorecer, para te favorecer. Por quê? Não é nos favorecer naquele momento, mas é manifestar o que nós já somos, favorecidos por Deus. Máscara não tenho. Mas só um momentinho aí, Rosângela. Liguei para um rapaz que estava distribuindo
máscara num grupo de cosméticos que eu faço parte. Entrei em contato com ele. Rapaz, tu tem como me ceder umas máscaras aí? Tenho. Eu pensando que ele poderia me ceder umas 2.000 pelo menos. Aí eu ligo de volta para a Rosângela. Rosângela, tem máscara. Quanto? X. Aí ela diz, eu quero 2.000. Eu digo, beleza. Deixa eu pedir aqui um menino. Quando eu vou pedir, só tem 100. Eu digo, e agora? Ideias. Fui em busca de números de fábrica de máscara. Consegui os números. Eu tinha um valor lá reservado. Na verdade, deixa eu te dizer algo, vou ser bem transparente. O valor que eu tinha lá não era meu, mas eu falei com uma pessoa para mim emprestar o valor que eu tinha na época, o valor que eu tinha disponível, que era dela, para que eu pudesse pagar depois. E com esse valor, Deus me fez multiplicar 3 vezes. O estoque da minha empresa hoje, dentro da pandemia, coloquei uma marca de cosméticos há 2 anos atrás. E aquilo que eu coloquei, hoje eu tenho um estoque 4 vezes mais pagos. Para a honra e glória do Senhor, para aquilo que eu tinha antes em 2018, há 2 anos atrás. Que é isso, gente? Sou eu? Não. Convicção de que aonde eu estou, Deus está. Aonde eu vou, Deus vai. Convicção que independente do que aconteça, o que Ele prometeu vai se manifestar. Convicção no que Deus nos tornou, gente. É o que vai fazer você e eu desfrutar do que já está disponível. Jesus foi o melhor que ele tinha. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, como pode? Será que ele, estou parafraseando, será que ele deu aquilo que ele tinha de melhor? Ele não poderá te dar aquilo que você precisa? Jesus, o melhor que Deus tinha. O que você precisa? Jesus é muito superior. Se Deus te deu Jesus que é superior, Ele pode manifestar o que você já tem. Parábola do filho pródigo. Nós usamos muito para evangelizar, mas tem uma verdade que nós precisamos extrair ali. Do filho mais velho. Ele chega para o pai reclamando e dizendo assim: pai, eu estou aqui o tempo todo com você. Eu estou aqui o tempo todo com você. Depois você analisa em casa. Estou parafraseando. Estou aqui o tempo todo com você. Trabalhando, ralando, fazendo na verdade o que precisa ser feito. E aí vem teu filho mais moço, aquele que pediu uma parte da herança, se prostituiu, gastou tudo que tinha. Ele volta, aí agora você bota um anel no dedo, aí agora você dá uma roupa nova, aí agora você manda matar um novilho e simplesmente faz uma festa para ele. O que o pai diz? Filho, tudo que eu tenho é teu, está disponível para você. Desfruta. Dá para entender a linguagem de Deus aí? Tudo que Deus tem, isso é linguagem de aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 7, não abre. Diz que o inferior é abençoado pelo superior. Isso é aliança. Aquilo que diz respeito à nova aliança, Deus decidiu. O que é que você tinha a dar para Deus? O que é que você tinha para dar para Deus? O que é que eu tinha para dar para Deus? Nada. Mas na linguagem de aliança de Deus, Deus entende que Ele, como superior, dono do ouro e da prata, Ele decidiu fazer uma aliança com Cristo. Qual foi o propósito? É porque Jesus precisava? O propósito é porque tinha um povo que na verdade precisava. Diga, esse povo sou eu. O superior decidindo fazer uma aliança com o inferior. Qual é o propósito? Abençoar o inferior. Manifestar a sua vontade para o inferior. Abre comigo para a gente finalizar. 2 Samuel, capítulo 4. Oh, aleluia! 2 Samuel, capítulo 4. Versículo 4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés.
Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vai comigo para capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade, para que eu use eu de bondade com ele, por amor de Jonatas. 2 Samuel 9, 1. Davi assumiu o trono, e quem tinha feito uma aliança com Davi não tinha sido Saul. Saul queria matar Davi. E quem fez uma aliança com Davi foi Jonatas, filho do rei. Tinha tudo disponível para ele, tudo que precisava. Davi, pastor de ovelha. O que é que Davi tinha para oferecer para Jonas? Nada. Jonatas decide fazer uma aliança com Davi. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus tem princípios e Ele não abre mão dos seus princípios. Uma vez que nós cumprimos os seus princípios, nós vamos ter legalidade da bênção dele se manifestar na nossa vida. Jonatas ama Davi. Eu creio que foi Deus que colocou no coração dele, ao ponto de decidir fazer uma aliança. Davi entra em aliança com Jonatas. E alguns símbolos são dados ali como proteção, como igualdade. Olha, quem não tinha nada, passando a ser igual a quem tinha tudo. Como amor e devoção. E o que é que ocorre? Jonatas passa a defender Davi ao ponto de enfrentar o próprio pai. Mas eu não queria me deter nisso. Nesse contexto aí, Davi, depois que é rei, lembra da aliança que Jonatas tinha feito com ele. Diz: por acaso existe alguém da casa de Saul, para que por amor a Jonatas eu possa retribuí-lo? Vamos acompanhar. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Disse-lhe o rei. Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Deixa eu dizer o que era Lodebar para você. Lodebar era uma cidade que só tinha miséria, aleijado e pobre. Lodebar, pode estudar e pesquisar, que era uma cidade que só tinha miséria, aleijado e pobre. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: queria chamar aqui o louvor. Nós vamos estar encerrando. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Lembra alguma coisa a você? Comerás pão sempre à minha mesa. Sempre, sempre, sempre. Tem uma mesa disponível para mim e para você. Existe uma mesa disponível para mim e para você.
Sabe o que tem nessa mesa? Prosperidade, bondade, cura, abundância, alegria, paz, sabedoria, riqueza, honra. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como você está se vendo? Como você está se vendo? Olha para frente do espelho, olha para você e começa a declarar aquilo que tem disponível para você. O espelho é a palavra. Quando você se olha no teu espelho natural, de fato você vai ver quem você é naturalmente. Mas quando você olha para a palavra, você precisa se ver como Deus te vê. Não é como as pessoas te veem. Não é como a tua mente te deixa te ver. Ah, eu sou um miserável, eu sou um pobrezinho. Não. Te abençoarei e te multiplicarei extraordinariamente. Essa é a vontade de Deus para nós, gente. Lodebar, local de miséria, pobreza, humilhação, aleijados. Ele foi envolvido, viveu naquela cultura ao ponto de se ver como tal. O que é um cão morto? Sem valor. Deixa eu te dizer essa noite, sabe qual é o valor que você tem? Sabe qual é o valor que você tem? O mesmo valor de Jesus. Sabe o que está disponível para você? O que está disponível para Jesus. Somos herdeiros de Deus. Como eu falei, herança não se conquista. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. Não é o meu trabalho, não é a empresa que eu tenho, não é o patrão que eu tenho, não é as pessoas que estão à minha volta, mas pelo fato que eu sou abençoado. Deve acontecer o que está disponível da vontade de Deus para mim e para você. O que? Herança. Herança não se conquista. Herança se desfruta por direito. E quem te deu o direito de desfrutar da herança? Jesus morreu para poder te dar a mesma herança que Ele tem. Sabe que tem coisas que você não precisa nem orar. Talvez você esteja orando porque você não conhece a vontade de Deus para a tua vida. Tem coisas que simplesmente você desfruta. Simplesmente você desfruta porque você está envolvido em uma aliança com Deus. E nessa aliança Ele já nos tornou abençoados, frutíferos, fecundos, grandes, multiplicadores. Creio que nos últimos dias os ímpios verão grandes projetos dos filhos de Deus. Deixa eu dizer algo para você, não só são para os últimos dias, é para o hoje. Deixa eu dizer algo para você, Deus precisa de você rico. Você continua com a mentalidade de pobreza se você quiser, mas isso não é o que Deus tem para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios que Ele nos enriquece. Essa é a vontade de Deus, nos enriquecer. Quer o diabo ou não, quer a religião ou não, existe uma vontade de Deus, nos enriquecer. Não tenho nenhum problema de falar isso. Não tenho. Estou falando a Bíblia para você.
Se você não concordar com o que eu estou falando, você não concorda com a palavra. Mas o meu desejo é que você possa absorver tanto essas verdades ao ponto de concordar com Deus. Sabe qual foi a imagem que veio quando eu estava pensando em vir para cá ministrar? Foi uma tomada. Se você pegar uma tomada, se pegar a parte macho e colocar com outro macho, você não vai desfrutar da energia que tem disponível. Mas se você pegar a parte macho, que é o plug, e colocar, juntar com a parte fêmea, você vai desfrutar da energia que já está disponível naquele local. Sabe por que nós estamos desfrutando dessa energia aqui? Porque existem fios conectados. Sabe por que esse som está funcionando? Porque tem uma energia, mas para poder a energia chegar aqui, existe um macho e uma fêmea conectado. Agora, se você pegar duas fêmeas ou dois machos, não vai desfrutar da energia que está disponível. O que eu quero dizer com isso? Se você não elevar as tuas experiências e os teus pensamentos para os pensamentos de Deus, você nunca vai desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Porque para desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisa haver renovação da mente. O que é renovar a mente? Tirar um pensamento antigo e colocar um pensamento novo. Simples assim. E quem é o responsável por isso não é Deus. O responsável por isso sou eu e é você. Talvez você não esteja desfrutando da plenitude que Deus tinha para a tua vida hoje por causa da nossa mentalidade. Você pode ficar de pé? Mefibosete, a Bíblia vai relatar que ele, durante os seus dias da sua vida, naquele momento que Davi disse a ele: olha, todos os dias você vai precisar estar comigo à mesa. Ele desfrutou da comunhão e do que tinha disponível na mesa do rei até os últimos dias da sua vida. Ei, existe uma mesa disponível para te fazer ou manifestar a prosperidade que você já tem. Que mesa é essa? Davi disse: Senhor, você prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ei, desfruta. Desfruta. Diz para o teu vizinho: desfruta. Sabe o que aqui mesa fala? Mesa fala de comunhão. E sabe o que aqui comunhão fala? Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Davi estava dizendo para o Mefibosete: existe algo que você não está desfrutando, provavelmente por causa da sua consciência de miséria. Não estou falando isso para você, estou falando o que Davi disse para Mefibosete, por causa daquele contexto que ele viveu. O que é que Davi estava dizendo? Ei, tem uma mesa para você desfrutar. Vem renovar a sua mente e desfrutar daquilo que te pertence. Ei, prosperidade já nos pertence. Riqueza nos pertence. A bênção de Deus já habita em nós. E a vontade de Deus é que ela possa nos enriquecer. Porque a bênção de Deus consigo, ela não traz dores, não traz desgosto, não traz trabalho árduo. Ei, não sabe, você sabia que se você nasceu de novo, vou finalizar com isso, não é pelo muito trabalho que você vai enriquecer? Não é por causa que o teu patrão tem recursos naturais que você vai enriquecer. Não é porque Deus te deu uma ideia natural que você vai enriquecer. Não é porque você tem um CNPJ que você vai enriquecer. É porque você é abençoado por Deus. Você pode levantar as tuas mãos? Oh Pai, eu te rendo graças. Oh, aleluia. Você está na mesa.
Você está na mesa agora, desfruta da mesa. Desfruta da mesa. Recebe o que você precisa. A manifestação do que você precisa. Recebe. Oh, obrigado, Pai. Obrigado porque você nos abençoou. Obrigado porque você é que nos enriquece. Você nos prospera. Para que o louvor seja seu. Oh, Pai, seja exaltado. Seja exaltado, adorado, desejado, Pai. Você é tão bom, Pai. Você é tão bom, Pai. Você é tão bom, Pai. Você é tão bom. Obrigado por você ter nos abençoado, Pai. Obrigado por você ter nos abençoado. Te amamos, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos. Ei, desfruta da mesa. É nela que você terá a manifestação do que você precisa. Você está na mesa do Rei. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande preço pago por nós. Você nos abençoou. A nossa prosperidade vem de você, Pai. O Senhor me apacenta. O Senhor é meu pasto. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua